Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada. Aqui nesse canal estou tratando sobre os conceitos profundos teológicos a respeito das doutrinas que os puritanos que viveram no século XVI, XVII e XVIII, então, trataram a respeito dessa grandeza dessa obra aqui, que é a Teologia Puritana. Vou mostrar para você, tá? Então, os puritanos, todas as vezes eu estou falando basicamente a respeito dele, assim, no início, foi um movimento aí que surgiu aí e teve o seu auge no século XVI, XVII e XVIII, e foi um movimento de famílias, né, pessoas, cristãos, que impactaram a sua sociedade, impactaram a Inglaterra e onde passaram, nos Estados Unidos posteriormente, quando eles foram para a Nova Terra, e ali eles então deixaram seu legado e a sua história para nós estudarmos com a sua profunda teologia que eles tanto escreveram e se debruçaram sobre ela. Então hoje nós vamos tratar a respeito da imutabilidade de Deus, como eu venho já sobre uma série, né, do capítulo 4 aqui sobre os atributos de Deus. Então nós já falamos anteriormente aí, né, primeiro sobre a simplicidade de Deus, depois você pega uma água pro pai lá, filho. A simplicidade de Deus, a eternidade de Deus, é o que falamos ontem, e hoje sobre a imutabilidade de Deus. Vamos lá. Ao afirmar a imutabilidade de Deus, os teólogos reformados estavam, em essência, afirmando a imutabilidade de Deus. Ao afirmar a eternidade de Deus, estavam afirmando a imutabilidade de Deus, ou seja, eles estão ligados em si. Deixa eu só verificar aqui se é isso mesmo. Então, Sherlock, né, que é o autor desse que fala sobre os atributos de Deus, o puritano que fala sobre os atributos de Deus, ele fala então que, ou seja, a eternidade, quando fala sobre a eternidade de Deus, também se afirma sobre a imutabilidade. É isso que ele fala. Porque a semelhança da eternidade, a doutrina da imutabilidade é um atributo necessário de Deus devido à sua simplicidade. Ou seja, por causa da simplicidade de Deus. Uma vez que Deus não consiste em muitas partes, não pode mudar, ou seja, uma vez que não muda, ele é o que foi e sempre será. Charnock defende a imutabilidade de Deus recorrendo à sua eternidade, pois aquilo que perdura não muda, e o que muda não perdura. Então, é como se fosse consequência, né? Deus é eterno, ou seja, ele não tem origem, não tem fim, e consequentemente ele é imutável, ele não muda. Assim como Deus é Deus, ele é Deus eterno, consequentemente ele não muda. É isso que ele fala. Pois aquilo que perdura não muda, e o que muda não perdura, ou seja, a mudança não pode ser consequência da eternidade de Deus, porque Deus é eterno e ele não muda. Vocês percebem que, a menos que você tenha as definições das palavras, você não consegue entender essa obra, né? Por isso é importante esse momento aqui, essa reflexão, essa exposição dessa obra grandiosa sobre os puritanos. Vamos lá. Barulho de moto, né? Na Confissão de Fé de Westminster, isso aí você pode encontrar na internet ou até quem tem a Bíblia de Estudo de Genebra tem a Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé, né? Das igrejas reformadas. A seção sobre Deus nega que ele tenha paixões, olha aí, e assevera sua imutabilidade, ou seja, se ele é imutável, ele não pode se apaixonar, ele não pode ser variado por esse tipo de sentimento, né? Emoções, é o que nós vamos aprender aqui também.
Müller propõe que os teólogos reformados ortodoxos, inclusive Charnock, não tratam a impassibilidade como um atributo de Deus, ou seja, a impassibilidade é como se fosse um sinônimo de imutabilidade. Impassível, ou seja, quem é passível muda. A pessoa é passível, você é passível. Sim, passível de mudança, de alterações. Então, o Deus é impassível. Então é isso que ele está falando, é como se fosse sinônimo. Pai. Quer aparecer? Aí, Moisés, quer aparecer hoje. Comendo uma bolachinha. Pronto, apareceu. Apareceu. Fechou? Então, vamos. Eita, Senhor da Glória. Não vai mexer com água, filho. Não vai mexer. Tô falando que não. Pega ele, filho. Tira essa água daqui. Foi pra lá essa água. Não é fácil, né? Nossas crianças aí, sempre por perto, né? A gente precisa ter paciência. Vamos lá, então. Recapitulando aqui, retomando. Assim, mesmo Müller assinala que não existe grande diferença entre os termos e aqueles autores que se abstêm de empregar o termo impassibilidade também são bem categóricos em declarar que Deus não possui paixões, ou seja, Deus ele é impassível, ele não possui esse tipo de sentimento, de paixão, né? Então, o que acontece? Ao negar que Deus tenha paixões, os reformadores pretendiam mostrar que, entre outras coisas, por exemplo, que a felicidade ou glória de Deus não podem ser aumentadas ou diminuídas por criaturas finitas. Então você percebe aqui como nós vamos aprender no desdobrar desse atributo da imutabilidade, como que na verdade tem muitas partes da Bíblia que é apenas aquela famosa antropomorfismo, né? Micaías, vai ficar batendo bola não. Se não for cuidar do seu irmão, senta aqui para cuidar o microfone e a câmera. Então o que acontece? Apenas as expressões que nós enxergamos na Bíblia, como Deus se alegrou, né? Deus alegrou seu coração. Assim, palavras e expressões que mostram como se Deus mudasse a partir de uma ação, né? Como se, consequentemente, Deus fizesse algo ou deixasse de fazer, ou tivesse um sentimento ou tivesse de fazer, né? Então, na verdade, isso é apenas uma maneira de Deus se comunicar à humanidade, a nós, através de um vocabulário compreensível, né? Porque, de outra forma, como que uma criatura tão sublime, tão elevada, tão distinta de nós, ele poderia se comunicar com nós? É a mesma coisa de você tentar se comunicar com algo que você nem sequer sabe o significado das coisas, como, por exemplo, se você vai em outro planeta, né? Se você vai em outro planeta e lá você começa a pegar objetos, você fala, isso aqui parece, sei lá, tipo uma pedra, parece algo, mas na verdade você não sabe qual que é a composição necessariamente. É óbvio que, falando sobre esses exemplos, quanto? Falando sobre esse exemplo, é óbvio que eu falei sobre parecido com pedra, porque a gente já tem assim a referência aqui, que é o planeta Terra, que tem suas formas, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Na verdade, se refere mais sobre didática, didática ao invés do significado das coisas necessariamente, de maneira mais ampla, né? Então vamos lá, continuando. Não podem ser aumentadas, a felicidade ou a glória de Deus não podem ser aumentadas. E já falei para parar de bater essa bola, né?
ou diminuídas por criaturas finitas, né? Não pode ser aumentada ou diminuída por criaturas finitas, ou seja, não é nós, seres humanos, que vai fazer com que a felicidade de Deus aumente ou diminua, a sua glória aumente, né? Mas assim, quando nós falamos para a glória de Deus, né? É uma expressão de que falar, porque nós nos alegramos, porque sabemos que a vontade de Deus é essa, entendeu? Não significa que quando nós fazemos algo que nós achamos que é para a glória de Deus, vai acrescentar glória a Deus. É isso que ele está falando. A eternidade de Deus requer sua imutabilidade. Ela é verdadeira e intrinsecamente eterna. A eternidade de Deus requer sua imutabilidade, ou seja, a eternidade de Deus, ela demanda que Deus seja imutável, porque se ele é eterno, ele não tem começo nem fim, óbvio que ele é imutável, porque não muda a sua eternidade, certo? Ele é verdadeira e intrinsecamente eterno, e portanto imutável. Mas esses dois atributos são diferentes. À medida que a eternidade fala da duração de um estado, ou seja, um estado, ele é eterno, ele não tem começo nem fim. Está falando sobre a duração, certo? Não tem começo nem fim. A eternidade fala da duração e estado, enquanto a imutabilidade é o estado em si, ou seja, a imutabilidade é aquilo que não muda, é o estado, ou seja, qual estado é imutável? Por quê? Porque não muda, certo? O conceito de imutabilidade não é, contudo, necessariamente uma perfeição, ou seja, uma coisa não significa outra, não é porque é imutável porque é perfeito. Uma vez que os anjos caídos são imutáveis em sua maldade para com Deus, percebe? Você vê que na medida que vamos tratando desses atributos através da teologia puritana, assuntos como os anjos e demônios, assuntos, né, que assim, para nós como seres humanos que vivemos nesse mundo físico e também de certa forma somos influenciados pelo mundo espiritual, você vê que ele vai desdobrando assuntos com clareza, com firmeza, porque realmente foram homens que estudaram cada aspecto do que eles falam, cada aspecto da espiritualidade, da teologia cristã, né, do século XVI ali, que veio desse movimento, que pagaram o preço no sentido de sacrifício, né, de devoção, não no sentido de sacrifício comparado ao sacrifício de Cristo, mas no aspecto de devoção, castidade, pureza, né, doutrina, disciplina em geral. Vamos lá. Então, anjos caídos são imutáveis em sua maldade para com Deus. Por isso, Edward Legal, do século XVI, quanto? 13 minutos, né? Faz distinção entre aquela imutabilidade que é dependente e relativa, que pode pertencer às escrituras. Ou seja, existe uma imutabilidade que é independente, tá? Faz distinção entre aquela imutabilidade que é independente e absoluta, que é de Deus, que pertence apenas a Deus, e aquela que é dependente e relativa, ou seja, dos anjos, que pode pertencer às criaturas. Fica claro que Charnock, quando fala de anjos caídos, tem em mente a imutabilidade que é dependente e relativa, ou seja, eles são imutáveis enquanto a prova é o Senhor, ou seja, eles são anjos, eles irão pagar de maneira imutável, ou seja, eles não podem mudar por causa da sua forma, da maneira como foi criado, eles são imutáveis, ou seja, como se fossem sofrer, digamos assim, para sempre, até que Deus os destrua, né? E aí vamos voltar. Tenha em mente a imutabilidade que é dependente e relativa, mas em Deus a imutabilidade é uma perfeição, visto que ele é infinito na essência, infinitamente bom, sábio, santo, de modo que ser imutavelmente, tudo isso é uma perfeição necessária à sua natureza, ou seja, a natureza de Deus, ele é necessário a ele. Caso contrário, ele seria um ser imperfeito, Micaías,
e como consequência ainda seria Deus e não seria Deus de modo algum. Micaías, como é que você deixou, filho? Menino bem aí, eu falei para você. A imutabilidade em Deus é uma glória que pertence a todos os atributos de Deus. Pertence a todos os atributos de Deus. É imutabilidade. Ou seja, os atributos de Deus, eles não podem mudar, certo? Eles têm a sua forma e a sua essência. Mas a imutabilidade é o centro em que todos se unem. Aquilo que Deus é, ele é eterno e imutavelmente. Ou seja, ela abrange todos os atributos de Deus para que eles não variem em si, né? Como aí mais para frente vai falar sobre o poder de Deus, beleza? Esse vídeo já está aí com um bom tempo. Vou parar por aqui e depois nós continuaremos na parte 2 para continuar então desdobrando a imutabilidade de Deus. Que Deus assim abençoe.